Das 100 melhores histórias da Bíblia por Franchini Seganfredo, Caim e Abel. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Adão e Eva, expulsos do paraíso, descobriram muitas coisas novas desde que transpuseram para sempre as portas do ameno jardim do Éden. A primeira delas foi que o ar se tornara súbita e desagradavelmente frio. Por isso trataram logo de vestir as roupas que seu pai previdente lhes dera antes de sua partida. Vista logo a sua pele, Adão, disse sua esposa Eva, quase obrigando-o a proteger-se do vento cortante que soprava livremente. Mas o homem primordial estava, na verdade, triste demais para perceber alguma coisa. Tudo o que importava, dizia ele a todo instante, é que havia lançado fora, com a mesma inconsideração de uma criança, o afeto de seu divino pai, além de um mundo perfeito de onde estavam ausentes toda dor e sofrimento. Eva, contudo, parecia mais conformada. Seus olhos curiosos perscrutavam tudo quase alegremente, pois imersa ainda na ignorância da extensão dos males que desencadeara sobre a terra com a sua desobediência, parecia que as coisas haviam mudado muito pouco em seu novo lar, na verdade quase idêntico ao antigo. Um pôr do sol maravilhoso manchava o horizonte de um festival de cores, que seriam alegres não fosse o estado de espírito que ambos traziam. Não fique triste, meu amor, disse ela, alisando as costas de Adão num afago suave. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que nosso pai não nos abandonou afinal e que segue diligentemente os nossos passos. Adão, entretanto, parecia pouco convicto disso. Somos réprobos, disse, num murmúrio desanimado. Logo o Éden estará povoado de criaturas mais dignas que nós. Sua cabeça curvou-se ainda mais. Sim, logo ele terá nos esquecido totalmente e a morte nos chegará sem que ele se digne a nos lançar um simples olhar de piedade. Adão, disse sua esposa, agora sim está agindo como uma criança. Lembre-se de que ele prometeu a reconciliação à nossa descendência. A eles, talvez, retrucou Adão acabrunhado, mas nós, com toda certeza, jamais estaremos de volta à sua companhia, pois nosso destino é a morte. Não seja tão sombrio. Se agirmos corretamente a partir de agora, quem sabe não seremos chamados um dia também a partilhar dessa divina reconciliação. Estaremos mortos nesse dia. Ora que seja, mas se nosso pai teve um dia o poder de nos tirar do nada para a vida, por que não teria o poder de nos devolver a essa mesma vida? Não subestime os dons dele, nem sua infinita misericórdia. E Adão silenciou, e assim continuaram os dois a caminhar vagarosamente, sem destino certo. Este outro pedaço do mundo parece ser infinitamente maior do que aquele pequeno jardim que habitávamos, disse Eva, procurando dar um outro rumo à conversa. Temos um mundo inteiro a desbravar. Os dois, tendo subido ao alto de uma pequena montanha, sentaram-se numa saliência e ficaram observando longo tempo o sol morrer no horizonte, até que Adão tocou no ombro de Eva e disse num tom um pouco mais animado: vamos procurar um abrigo para passarmos a noite. Eva sorriu ao descobrir que tinha outra vez um verdadeiro homem ao seu lado. Depois de vasculharem as proximidades, pois as trevas desciam rapidamente, encontraram afinal uma pequena gruta onde foram alojar-se. É meio apertada, mas por hoje não há meios de encontrarmos outra melhor, disse Adão. Mas nem todos os dias de suas longas vidas seriam tão suaves quanto foi esse começo quase idílico de exílio. Já na manhã seguinte, ambos tiveram a primeira mostra das terríveis diferenças que havia entre o novo mundo que deviam desbravar e o paraíso para sempre perdido do qual tinham sido expulsos. Logo depois de descerem de volta para a planície, Eva teve sua atenção atraída por um ruído que não lhe era nada estranho.
Vem, Adão, disse ela, tomando o esposo pela mão. Acho que há um leão logo atrás daqueles arbustos. Habituados à mansidão dos animais do Éden, ambos rumaram apressadamente para o local. Entretanto, logo ao romperem a moita, depararam-se com uma visão de pesadelo. Um leão, de fato, ali estava, agachado sobre algo. Porém, tão logo percebeu a presença do casal, encarou-os com um olhar tão feroz que Eva quase desfaleceu. Sua boca está toda manchada de sangue, disse ela, e no mesmo instante lembrou-se do aspecto que Adão apresentara ao provar do fruto maldito, com a boca toda lambuzada do sumo vermelho. Somente então perceberam aquilo que o leão tentava esconder sob as suas poderosas patas. Meu Deus, é uma ovelha, disse Adão horrorizado. Sim, era uma ovelha, ainda a debater-se num último e desesperado espasmo para tentar livrar-se das garras implacáveis de seu agressor. O homem fez um movimento na direção da fera para tentar evitar que a morte se consumasse, mas foi impedido por um grito de sua mulher. Não, não faça isso. E o fez em boa hora, pois o predador, pondo-se em pé num salto, pareceu disposto a liquidar com toda e qualquer coisa que tentasse impedi-lo de se fartar com a sua presa. Adão e Eva afastaram-se, levando horror na alma, enquanto o leão, reclinado novamente sobre a ovelha, pressionava ainda mais as suas presas sobre o pescoço do animalzinho, sufocando-o lentamente. O mais forte e travante a massacrar o mais fraco, disse Adão com o rosto coberto pelas mãos. Eva, sentada numa pedra, também deixou que as lágrimas corressem livremente pelo rosto, até que uma folha caiu sobre o seu cabelo, deslizando até o seu regaço. Num gesto mecânico, ela a apanhou delicadamente, apenas para vê-la esfarelar-se entre os seus dedos. E então outras, muitas outras, começaram a descer sobre si como uma lente e persistente chuva da morte. Os dois, abraçados, observaram aquele espetáculo deprimente, sem conseguir mover os pés do lugar, até verem-se rodeados por um tapete dourado de folhas secas e completamente mortas. O outono estava chegando e tudo na natureza parecia tornar-se sombrio, como que num prenúncio de morte. Os animais, tomados por um furor assassino, tratavam de prover-se a qualquer custo para os tempos difíceis que se anunciavam. Para toda parte onde voltavam seus olhos, Adão e Eva viam cenas de ininterrupto morticínio, na terra, no céu, nas águas, de tal sorte que Adão chegou a convencer-se de que eles próprios não estavam a salvo de se converterem também em presas de algum outro animal. Tendo sido retirado de todas as criaturas o privilégio da isenção da morte, a natureza parecia bradar através do vento cortante: nada mais de favoritos em meu reino. O mundo passara a ser uma guerra aberta, onde ao fraco e ao imprudente estava reservada a pior parte. Tomando de um pedaço de madeira, Adão começou a desbastá-lo desesperadamente com uma pedra. — O que está fazendo? Perguntou Eva. — Precisamos defender-nos, disse ele, arfando, na ânsia de ter logo nas mãos algo afiado que pudesse ajudá-los a defender-se. Entregue desesperadamente ao seu ofício, sentiu que algo lhe escorria pela fronte, descendo do alto da testa. Levando a mão às faces, recolheu delas uma linfa incolor e pegajosa. — Que é isto? Disse para si mesmo. — Suor, respondeu Eva, cabisbaixa, esfregando o líquido entre os dedos. Adão nada mais disse, pois lembrara-se imediatamente da maldição que o Senhor lhe lançara no dia da expulsão e recomeçou a trabalhar arduamente. O primeiro homem sabia que desde aquele instante nada mais conseguiria obter deste mundo
sem verter em troca grandes quantidades daquela linfa amaldiçoada? Foi um tempo difícil aquele. Adão e Eva, submetidos à dura privação do primeiro inverno sobre a face da terra, julgaram que dali para frente o mundo seria sempre daquele jeito, sombrio e sem vida. A morte chegou também à natureza, dizia Adão, quase todos os dias, pois rara era a ocasião em que não era surpreendido pelos sinais inequívocos daquela. Entretanto, Deus, apesar de parecer ausente todo este tempo, havia preparado algumas surpresas verdadeiramente reconfortantes que davam ao casal original a ideia de que nem tudo estava inteiramente perdido. Veja, Eva, a neve começa a derreter, disse Adão um belo dia à sua esposa. A mulher correu a ver aquilo que parecia ser um verdadeiro renascimento. De fato, um aquecimento gradual da atmosfera começara a trazer de volta à Terra os sinais de um renascer de toda a natureza. Flores brotavam debaixo do solo úmido numa profusão milagrosa, enquanto nos céus os pássaros retornavam em verdadeiras legiões, numa alacridade ensurdecedora. Adão e Eva observavam o dia todo os efeitos desse esplendoroso desabrochar, em especial o comportamento dos animais, que pareciam dominados por um intenso desejo de coabitarem com seus pares. A vida renasce, Adão querido, disse Eva, abraçada a ele, sem perceber que ambos também estavam sob a mesma influência. A partir daquele dia, tiveram muito pouco tempo para admirar, fosse o que fosse, entregues sempre a um furor sensual que os fazia esquecer de tudo mais. E foi sob esse estado de extrema excitação, que em alguns momentos lhes parecia sublime, para logo depois lhes parecer uma perfeita abominação, fruto equívoco do seu pecado, que Eva concebeu o seu primeiro filho. Tendo observado repetidas vezes os animais pejados pelos campos, não foi difícil à futura mãe associar o seu estado ao deles. Deverei então, tal como estes brutos, ver romperem-se minhas entranhas num dilúvio de sangue para lançar ao mundo um novo ser? Pensava, numa angústia que crescia junto com o seu ventre monstruosamente disforme. Então, 9 meses depois da concepção, numa noite tempestuosa, Eva viu chegada a hora de cumprir a sua parte na maldição divina. Enquanto a chuva desabava fora da gruta, acompanhada de violentos trovões, Eva tornou-se presa de incríveis, inenarráveis tormentos que a obrigaram a misturar os seus gritos estertorantes ao rugido selvagem dos ventos que a tempestade desencadeara. «Oh, Senhor, livrai-me desta aflição», disse ela, quando, exausta já do seu martírio, elevou aos céus o seu pedido. Como por milagre, Eva viu cessar em seus tormentos com a expulsão de dentro do seu ventre daquilo que tão terrivelmente a oprimia. «Procriei-o com a ajuda do Senhor», disse ela, reclinando a cabeça para o lado. Adão, atento a tudo, aparou o novo ser em seus musculosos braços. Num misto de nojo e estupefação, ficou alguns segundos sem saber o que faria daquele ser, tão diferente dele próprio, que só sabia gritar alucinadamente: «Santo Deus! Então será sob esta forma miseravelmente fraca que todo homem deverá ingressar neste mundo», pensou ele atônito. Eva, contudo, recebeu o filho com indizível emoção, estreitando-o imediatamente nos braços, o que, como num passe de mágica, teve o efeito de fazer com que a criança diminuísse o choro até aquietar-se completamente, de maneira tão repentina que Adão chegou mesmo a temer por sua frágil vida. Mas o pequeno ser vingou plenamente, pois era um bebê robusto, cujos cabelos vermelhos denunciavam uma constituição sanguínea e viril. Foi chamado de Caim, pois esta palavra semítica tem o sentido de procriar.
e seu nascimento precedeu em menos de um ano ao de outra criança de constituição mais delicada, que se chamou Abel. Durante muito tempo, a única distração dos raros momentos de folga de Adão foi observar o rápido crescimento dos seus filhos. Ao mesmo tempo em que ficava encantado, acompanhando as travessuras daquelas duas paródiazinhas infinitamente ternas e engraçadas dele mesmo, também se escandalizava com a terrível contradição de vê-las expostas, frágeis daquele jeito, a um mundo tão selvagem e ameaçador. Quantas vezes, por exemplo, não vira nos indefesos filhotes dos animais, estraçalhados brutalmente pelas garras de predadores, a imagem aterrorizante de seus próprios filhos? Eva, tudo isso é profundamente desolador, dizia ele, nos momentos em que expunha a esposa ao seu desânimo, pois sabia que a segurança dela e daqueles dois seres indefesos repousava exclusivamente sobre a sua firmeza de alma. Durante um breve tempo, a pequena família sobreviveu da cultura de alguns poucos legumes, arrancados a duras penas da terra insubmissa, até que Adão se viu obrigado a tomar a mulher e os filhos e partir em dura peregrinação em busca de campos novos e férteis. Depois de colocar os três dentro de uma espécie rudimentar de carroça, Adão partiu com eles numa manhã bem cedo para desbravar aquele mundo vasto e desabitado. Durante todo o longo trajeto que percorreu às cegas, fez questão de que ele próprio conduzisse o desajeitado veículo. Por que teima em esfalfar-se à frente desta coisa, dizia Eva ao marido, o qual, preso numa espécie de arreio improvisado, se fazia de surdo, apressando ainda mais o passo pelos campos repletos de pedras e cardos. Eva queria que Adão domesticasse um animal de tração qualquer para realizar a penosa tarefa, mas ele, surdo aos argumentos, se recusava terminantemente a o fazer. Caim e Abel ainda eram jovens, atendendo-se ao fato de que naqueles dias a vida humana era extraordinariamente longa. Adão, por exemplo, viveu bem mais que 900 anos e viviam ocupados em seus afazeres. Caim, o primogênito, gostava de cultivar a terra, enquanto que Abel tomara gosto pelo pastoreio dos animais, tarefa que tanto repugnava a seu pai Adão. Essa divergência de gostos entre os irmãos, que por si só não poderia jamais originar discórdia que tão fatal seria a ambos, mostrar-se-ia, no entanto, decisiva na hora em que, fazendo cada qual uso de suas habilidades, se viram obrigados a provar qual delas era mais agradável ao Senhor, aquele ente misterioso do qual seus pais falavam com tanto carinho, mas também com bastante temor. E tudo deu-se assim. Um dia Adão cozia alguns vegetais, quando percebeu que a fumaça que saía do cedro ardente subia numa coluna retilínea em direção aos céus. Ora, Adão sempre tivera uma profunda nostalgia das conversas que tivera com seu pai nos dias amenos do jardim. Então, decidido a restabelecer de alguma forma o vínculo sagrado, confeccionou com algumas pedras uma espécie de mesa sagrada, que nada mais era do que o protótipo rudimentar do primeiro altar, e nela fez arder alguns cereais recém-colhidos, como maneira de agradecer ao Criador pela abundância, além de tê-lo como participante, ainda que simbólico, de sua ceia. A todos agradou essa ideia, principalmente a Eva, que ansiava por ver seus filhos receberem a bênção que ela própria perdera de seu Deus. No mesmo dia fez-se a queima das oferendas. Caim, tomando dos produtos da terra, fez uma fogueira enorme para si, enquanto Abel colocou sobre a sua as entranhas de algumas ovelhas abatidas. Logo as duas fogueiras começaram a arder sob os aplausos do manso Abel. Para seu irmão, no entanto, aquilo se convertera em uma disputa surda, na qual esperava levar a melhor. Vejam como a fumaça de minha oferta sobe diretamente às narinas do meu senhor, disse ele, forçando muito as coisas, pois na verdade, se alguma fumaça subia retilineiamente aos céus, era justamente a de seu irmão.
Caim, não seja injusto, disse Eva. Admita que a oferta de seu irmão Abel está sendo muito melhor acolhida pelos céus do que a sua. Cumpre a você resignar-se e acatar com humildade o veredicto do Senhor. Mas Caim não queria ser humilde e por isso deu as costas a todos e foi morder a mão de raiva numa gruta afastada. Miserável bajulador, rosnou ele, os dentes cravados na mão. Então, inesperadamente, escutou uma voz retumbante que só poderia pertencer ao misterioso ser. Por que estás escondido e de cabeça baixa? Disse a voz. Faze o bem e poderás andar sempre de cabeça erguida. Mas se fizeres o mal, logo terás erguido diante de ti o teu pecado. Trata, pois, Caim, de refrear teus maus instintos. Infelizmente, as palavras do Senhor não deram o fruto esperado na alma de Caim, pois na verdade ele esperava ouvir palavras muito diferentes. Vendo então que Deus não o deixava descarregar em paz o ódio que o sufocava, Caim abandonou a gruta e retornou para onde seu irmão estava, decidido a aliviar seu desgosto fazendo uma besteira. Quando enxergou o irmão, este estava inclinado sobre a oferenda. Obrigado, Senhor, por ter honrado a minha oferenda, dizia ele contritamente. Tomo isto como sinal evidente de minha eleição. Caim, vesgo de ódio, tomou uma grande pedra e correu até onde Abel estava. Este, contudo, estava tão absorto em sua ação de graças que não percebeu o rápido aproximar-se do irmão. Ainda com a pedra erguida, Caim não esperou mais nada e descarregou-a com toda a força sobre a cabeça de Abel. Escutou-se um ruído terrível de algo que se rompe e logo em seguida a vítima desabou sobre os restos de sua oferenda, misturando seu sangue ao do cordeiro que ainda chiava sobre as brasas. Certo de haver matado Abel, Caim fugiu. Entretanto, não nos lancemos afoitamente no seu encalço, pois acostumados neste ponto da história a dirigir nossas vistas ansiosas para o primeiro de todos os assassinos, esquecemos sempre de que tão ou mais importante do que o drama de Caim é a tragédia de seu irmão, caído ao solo com um rombo profundo na cabeça. Abel, pois, jazia de bruços sobre o solo. Sem ainda estar inteiramente morto, num gesto mecânico, escarvou a terra com seus dedos encurvados, ao mesmo tempo que sentia na boca o gosto do pó que sua respiração espalhava em pequenas nuvens. Logo em seguida virou-se num movimento estranho, como se duas mãos desajeitadas o tivessem virado de costas sobre a terra. Seus olhos quase vidrados ficaram voltados para o céu. Então ele soube que estava prestes a conhecer o terrível mistério da maldição suprema que Deus havia lançado a seus pais e a toda a sua descendência. Os olhos arregalados de Abel vasculhavam na claridade algo a que se apegar, enquanto seu cérebro, sem dúvida abalado pelo tremendo golpe, em vão tentava ordenar as ideias. Abel, entretanto, era um homem de fé. Podemos ter quase certeza de que, de alguma maneira, a imagem daquela divindade que ele jamais pôde ver, ou da qual nunca ouviu a voz, esteve presente em suas visões, ainda que de um modo dramaticamente confuso. Em pleno delírio, remexeu os olhos num espasmo que deixou à mostra duas escleróticas muito brancas, dando ao seu rosto aparência angustiante dos que nada podem ver. Cego para as coisas deste mundo, Abel contemplava agora as coisas divinas. Seu rosto impassível e seu peito imóvel eram a denúncia mais expressa de que o alento divino finalmente o abandonara. E acabou-se. Caim corria loucamente para longe do seu crime. Um misto de remorso e de receio de ser punido o impelia para longe da cena do crime. Caim pressentia
que aquele ser misterioso que lhe dirigira uma censura antes mesmo que ele cometesse o ato hediondo poderia a qualquer momento voltar a falar-lhe. Além do mais, como poderia ele encarar seu pai e sua mãe depois do que fizera? Nesse instante, porém, Caim teve seus passos detidos justamente por aquela voz. Caim, onde está teu irmão Abel? Atemorizado, num primeiro momento o assassino encolheu-se junto a um rochedo como um lagarto. Acuado, entretanto, por nova indagação, Caim sentiu-se tomado por uma súbita revolta e disse, abandonando seu esconderijo: sei eu onde Abel está? Sou por acaso pastor de meu irmão? Deus, entretanto, voltou à carga. Não adianta tentar enganar-me, filho de Adão. A voz de teu irmão sobe até mim da terra encharcada de sangue. O Senhor falava essas coisas, entretanto, num tom surpreendentemente calmo. E mesmo quando sua voz retornou, mostrando que já concluíra seu julgamento pouco favorável, não foi com voz demasiado severa que se pronunciou. Porque tua presença tornou-se amaldiçoada neste mesmo chão onde derramou o sangue do teu irmão. Condeno-te a vagar pelo mundo como um malfadado errante, sem que possas retirar mais nada desta ou de qualquer outra terra. Caim ficou ligeiramente surpreso. Sim, era uma punição, mas nem de longe tão severa quanto se poderia esperar. Pelo menos saíra de tudo aquilo com o corpo intacto, ao contrário do irmão, que lá ficara estendido sobre o pó inerte. Senhor, aceito a tua punição, disse com ar contrito. Meu crime pesa horrivelmente sobre mim. Mas como a partir de hoje estarei a salvo da ira de meus semelhantes? Todos haverão de me apedrejar como a um cão até a morte. Nada temas, Caim amaldiçoado, disse a voz, pois todo aquele que erguer a mão contra ti será punido 7 vezes mais. E para que todos te conheçam como amaldiçoado, porei um sinal sobre o teu corpo. Caim sentiu uma espécie de paralisia tomar todos os seus membros, enquanto sua testa começava a arder, como se Deus nele desenhasse, com a ponta da unha, um estigma sangrento. Sem poder levar as mãos ao local da ardência, Caim teve de suportar o martírio até que cessasse. Então correu até a primeira fonte para ver que espécie de sinal o Senhor gravara em sua pele. Oh, é horrível! Oh, odiosa marca! Tem a mesma cor rubra do sangue que derramei. Miséria e punição. Será então com esta marca infamante que deverei cumprir meu duro exílio, repetindo de um modo 7 vezes pior a triste sina de meus pais? Deus, no entanto, já havia partido, e Caim fez o mesmo instantes depois. Os anos se passaram, e Caim estabeleceu-se em diversos lugares, tentando arar a terra. Mas esta só lhe dava cardos, enquanto as pessoas o maldiziam sempre que o vento levantava sua comprida franja. Depois de vagar por muitos anos, Caim chegou finalmente à distante terra de Nod, a leste do Éden. Aquela terra lhe pareceu bastante aprazível, a começar pelo próprio nome, pois Nod quer dizer errante, e apesar da maldição que carregava, ainda assim encontrou uma mulher que não se importou nem um pouco com isto. Caim e a mulher, cujo nome a tradição perdeu, casaram-se, e dessa união surgiu o pequeno Enoque, o qual não se deve confundir com outro de mesmo nome, de quem logo se fará menção, e que foi possuidor de um destino verdadeiramente invejável. Farto de tentar plantar e colher sem obter sucesso, Caim disse: desta vez vou fazer diferente. Tendo certa habilidade na arte de construir, começou a erguer uma casa e depois outra, e tantas ajuntou que logo fundou a primeira cidade do mundo, que batizou com o nome de seu filho Enoque. Este, por sua vez, retribuiu a homenagem,
mantendo viva a história do crime do seu pai, o qual foi cantado em versos por um descendente seu chamado Lameque. E assim Caim, abandonado pelo Senhor, embora protegido por uma estranha maldição, viveu ainda longos anos sob o peso do crime que cometera. Mas com que cara teriam recebido Adão e Eva a notícia da morte de Abel e da fuga do outro filho? Evidentemente que desgosto algum, nem mesmo a expulsão de ambos do paraíso, sequer chegaria aos pés dessa terrível provação. Eis, Eva desgraçada, que nos chega, enfim, das mãos do Senhor, o nosso grande e verdadeiro castigo, dizia Adão, arrancando maços inteiros de sua longa cabeleira. Para o dia de hoje estava reservada a grande punição. Maldição eterna ao meu e ao seu pecado, Eva infausta. Sua esposa, estupidificada pela inesperada tragédia, caíra num pasmo mudo. Jamais pudera imaginar que a ira do Senhor pudesse um dia alcançar tamanho grau de dureza, apresentando-se assim tão despida de qualquer misericórdia. Deus guardou o melhor de sua ira para hoje, repetia ela, em sombria contrição, pois que faz do sangue do inocente a paga do meu pecado. E tão mais grandioso é seu castigo que mal posso compreendê-lo. Hosanas à justiça do Senhor, hosanas sempre a Ele. Adão e Eva não ousaram revoltar-se diante desse medonho castigo, pois, sendo os autores de suas próprias desditas, tinham ainda bem presente a falta que os provocara. Eis que o bom Abel retorna ao pó antes de mim, dizia Adão, amargurado, enquanto fazia descer para o ventre da terra a carne da sua carne. Graças ao Senhor, pois que teve a piedade de não me fazer prever quando enxergava o inocente ainda em seu berço, a pedalar alegremente o ar que tal destino o aguardava. Sim, Eva desgraçada, hosanas a Deus, hosanas ao Senhor. E assim estiveram muitos e muitos dias a se lamentarem, até que o bálsamo do tempo criou sobre a ferida de ambos uma frágil crosta que lhes permitiu voltar os olhos novamente às tarefas do dia a dia. Voltaram a sorrir, por certo, também, e muitas vezes, pois tendo vivido ainda muitos anos, tiveram a aventura de encher o mundo de descendentes, muitos dos quais, a exemplo do bom Abel, viram-se obrigados a restituir ao pó. Um desses filhos, chamado Sete, deu origem a uma estirpe eleita. Adão viveu até cumprir exatos 930 anos. Quanto a Eva, ninguém sabe, o que nos impede para sempre de saber quem antecedeu a quem no grande mistério da morte. Mas podemos imaginar com razoável certeza que nenhum sobreveio muito tempo ao outro e que estejam ambos unidos desde então a aguardar o cumprimento da promessa divina de estarem reconciliados outra vez com o Criador, que era sua única esperança e consolo desde o primeiro dia em que haviam começado o seu áspero peregrinar.